É aqui no meio do Pampa Gaúcho, entre as cidades de Bagé e Lavras do Sul, que nasce o rio Camaquã. Daqui ele atravessa 430 quilômetros de campos, cerros e áreas rochosas para desaguar milhões de metros cúbicos de água na Lagoa dos Patos. Tem uma relação de amor muito forte com esse rio, né? Ele é um símbolo pra gente. Todos os anos a gente sempre acampa aqui no rio, a gente passa todos os anos, a minha família passa a virada do ano aqui no rio, né? A gente ouve pessoas dizer que fazem acampamentos às margens deles, que consomem a água, e começamos a valorizar esse patrimônio que é o rio Camaquã. Camaquã ou Iacuã, como chamavam os antigos moradores desta região. O nome indígena significa rio ligeiro. O advogado Diogo Duarte promove há muitos anos passeios de barco, organizando grupos de remadores que navegam descendo o rio Camaquã. Uma forma de lazer para turistas e moradores da região. Ainda uma maneira de chamar a atenção para a preservação do rio. Uma vez por ano a gente fazia a nossa descida. A primeira foi 16 participantes. Levamos 3 dias navegando. Terminou culminando com uma grande meta de proteção ambiental ao Camaquã, que ainda é puro. Não tem lavoura aqui na nossa área, não tem envenenamento. Eu digo para os meus amigos navegando que pode pegar um copo, pegar água do rio, bota uma pé de gelo e pode tomar. Porque a gente está vendo ali a vida, os alevinos pequenininhos. Então isso é sintoma de que está vivo tudo. E a gente encontra capivara, encontra tudo quanto é tipo ainda. Então nós estamos hoje empenhados em conseguir continuar preservando essa vida do rio Camaquã. A bacia do rio Camaquã possui 22 mil quilômetros quadrados, alcança 28 municípios e impacta mais de 350 mil pessoas. O Camaquã é um dos principais rios do mais importante bioma do Rio Grande do Sul, o bioma Pampa. O Pampa, essa linda região que caracteriza o Rio Grande do Sul e se derrama em direção ao Uruguai e Argentina, possui milhares de quilômetros e ocupa 3% do território brasileiro. A gente tava assim na beira do rio e enxergava os cardumes de pintado, assim, preteando na água transparente, né? A gente olhava de cima das pedras, olha lá um cardume de pintado. Aí a gente pegava rede artesanal e pegava ali e pescava para comer, assim, no jantar e coisa e tal, né? E ele é a verdadeira artéria do sul do Rio Grande do Sul. Ele é a artéria que nutre tudo aqui. Foi um momento que eu uni essas duas coisas, esse prazer, essa vontade que eu tinha de conhecer o rio Camaquã e de navegar de caiaque no rio Camaquã. E o mais legal de navegar no rio Camaquã é que você, a cada curva, você quer vencer a próxima curva porque sempre tem uma surpresa interessante do outro lado. Então isso é navegar no rio Camaquã. Do bioma Pampa é um dos lugares mais preservados do nosso estado. E por que ele é mais preservado do nosso estado? Porque quando você tem contato com aquela região, com aquele território e com aquele rio especificamente, você vê que a dificuldade, vocês devem ter passado por isso para fazer esse documentário, de que é difícil o acesso ao rio, pelo relevo da região, e também não se encontra lavouras nas margens desse rio. Então isso são dois fatores que fazem com que o rio seja extremamente preservado. Segundo estudos ambientais, o bioma Pampa possui mais de 3 mil espécies de plantas, 450 só de gramíneas. Vivem aqui cerca de 500 espécies de aves e mais de 100 diferentes tipos de mamíferos. Nessas lindas paisagens que se encontra a região mais privilegiada do bioma. São os campos sujos, como são chamados, pelo fato de o campo se misturar às rochas, impedindo o avanço da monocultura. É aqui que ainda estão intocados muitos hectares dos 36% da vegetação nativa que ainda sobram no Pampa. Essas características trouxeram à região uma vocação produtiva baseada na exploração familiar e sustentável dos campos e no turismo rural.
O turismo oportuniza aos moradores do entorno do rio Camaquã e também das cidades que ficam no entorno do rio uma forma de desenvolvimento sustentável. Ou seja, a gente vai ter o desenvolvimento econômico, né? O desenvolvimento social das pessoas que estão em torno do rio e também das cidades que compõem o Camaquã e também a preservação ambiental, que esse é o cerne do turismo, né? Imaginem vocês se nós não tivéssemos um rio tão preservado como o Camaquã. A pecuária familiar existe há 200 anos e o impacto que ela deixa é pequeno, porque isso vem passando de geração para geração. Em Bagé, o projeto reúne diversas instituições, produtores rurais e universidades que vêm debatendo as potencialidades e vocações dos municípios que formam o território do Alto Camaquã, que reúne 8 cidades localizadas nas 2 margens do rio. No centro do debate, a bacia hidrográfica do Camaquã, que no total atinge 28 municípios. É uma interação, uma integração entre múltiplas instituições públicas e privadas que compartem uma visão, uma percepção sobre oportunidades de desenvolvimento dessa região. Que a grande saída, que o futuro dessa região está em apostar em uma estratégia, em um modelo que tenha na conservação dos seus recursos, na valorização e diferenciação dos seus produtos, a grande estratégia, né? A essência dessa grande oportunidade de futuro. O maior componente, talvez, do nosso marketing territorial seja chamar atenção para a qualidade da água desse rio. E por que esse rio tem essa qualidade? Porque essa região é explorada economicamente, baseada numa atividade que se relaciona de forma a conservar os recursos e não substituí-los e não destruí-los. Essa região, por suas peculiaridades e belezas, já foi cenário para muitos filmes gaúchos. Uma valsa para Bruno Stein, Anaí de las Misiones, O Tempo e o Vento e o último filme do diretor Tabajara Ruas, Os Senhores da Guerra. O Rio Camaquã é um tesouro do Rio Grande do Sul. É um tesouro não só pela beleza natural, pela claridade da água, pelo que ele propicia aos moradores ribeirinhos, né? Mas porque tem um profundo passado histórico, né? Ligado com a história do Rio Grande, com a tradição do Rio Grande, né? Foi ali, por exemplo, no Passo das Carretas, que se deu a última batalha de arma branca da história do Brasil, né? A chamada Batalha do Passo das Carretas, entre Maragatos e Chimangos. Porém, essas paisagens já estiveram em risco. Foi em 1989, quando uma contaminação por mercúrio, oriundo das antigas minas da região, prejudicaram fortemente a vida no rio e no seu entorno. Em 1989, houve o rompimento de uma barragem, que através do dito arroio João Dias, deu o golpe de misericórdia no Rio Camaquã, na nossa flora e na nossa fauna. A mortandade de peixes foi enorme. Não prejudicou só o rio aqui, prejudicou todo o bioma pampa, porque o Rio Camaquã, com os seus mais de 400 quilômetros de extensão, ele é um rio da nossa unidade do sul. No final do seu percurso, o rio alimenta os milhões de metros cúbicos da Lagoa dos Patos e ajuda a preservar a biodiversidade de todo o estado. Como que a gente vai imaginar que alguém pode querer destruir um lugar como esse, né? Nós estamos falando de um projeto de 20 anos quanto um projeto de 200 anos. Nós temos que ser aquilo que o ambiente nos produz. A gente considera que a gente vive no paraíso, né? Eu acho que a gente vive no paraíso.